Fala pessoal, Lucas falando aqui e hoje chegamos para mais uma aula de Sociologia. Na nossa última videoaula, a gente falou sobre o uso do você sabe com quem está falando a partir do estudo do antropólogo brasileiro Roberto da Mata. Eu lembro que ao longo dessa aula eu falei com vocês sobre o uso do conceito de homem cordial, quando eu quis me referir à ideia da confusão que o povo brasileiro faz em relação ao espaço público e privado. Por isso, eu escolhi hoje falar sobre o autor desse conceito, que é o pensador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. Só que para a gente falar desse pensamento dele em si, a gente antes vai começar a falar um pouquinho da vida dele, bem rápido, tá? Então vamos lá. O Sérgio Buarque ele nasceu em São Paulo no início do século XX, mais especificamente no ano de 1902. E mais tarde ele acabou se formando bacharel em Direito, lá por volta da década de 1920. No entanto, ele acabou por ganhar notoriedade como um dos maiores pensadores brasileiros ao exercer as funções de historiador, sociólogo, jornalista, escritor e crítico literário. Então, ele fez faculdade de Direito, mas na realidade ele ganhou notoriedade em outras funções. Durante a década de 20, tem um ponto importante, que ele foi um dos grandes nomes do movimento modernista, aquele movimento intelectual que buscava uma transformação no campo cultural do país. Na época, esse movimento defendia a criação de uma cultura genuinamente brasileira, que seria capaz de modificar todas as estruturas sociopolíticas vigentes no país. Entre as principais obras dele estão os livros Raízes do Brasil, que a gente vai comentar hoje e que foi publicado pela primeira vez em 1936, o livro Monções, publicado pela primeira vez em 1945, Visões do Paraíso, publicado pela primeira vez em 1959, e Do Império à República, que foi publicado pela primeira vez no ano de 1972. Esses livros fazem parte de toda a obra, todo o escopo do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. E aí, hoje, a gente vai começar a falar exclusivamente do livro Raízes do Brasil, que inclusive eu citei na aula sobre o Você Sabe com Quem Está Falando. Só que para a gente falar dele, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre a década de 30 para o Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? Foi nesse período que ele viajou para a Alemanha, onde ele entrou em contato com a escola de pensamento sociológico alemã, que tem como um de seus principais nomes a figura do Max Weber, que inclusive é considerado um dos pensadores clássicos da sociologia. O Weber, em seu estudo, ele apontou que a sociedade ocidental geralmente é marcada pela dualidade entre a tradição e a modernidade. O que ele quis dizer é que, de vez em quando, a gente vai observar que na sociedade ocidental, a tradição ela vai se apresentar através de alguns valores patriarcais, autoritários, e é também através de relações personalistas, ou seja, aquelas que fogem da ideia da impessoalidade. Já a contraponto, existe a ideia da modernidade, que vai se apresentar de forma oposta, ou seja, de forma contrária à ideia da tradição, onde, por exemplo, as relações elas vão ser baseadas na impessoalidade, na burocracia, em uma ideia de uma formalidade. E aí, muito influenciado por essa teoria weberiana, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai buscar empreender um estudo sobre a sociedade brasileira. O resultado desse estudo foi o livro Raízes do Brasil, que eu já coloquei que foi publicado pela primeira vez em 1936, mas ela é uma obra tão importante que ela vai ser traduzida e editada para outros idiomas, como, por exemplo, espanhol, inglês, italiano, francês e, inclusive, o japonês, para a gente entender qual é a importância dessa obra do Sérgio Buarque de Holanda como um todo, tá? E aí, nessa obra, ele vai buscar fazer uma interpretação geral da imagem do Brasil e da cultura, que, segundo ele, está ligada à raiz ibérica, ou seja, uma cultura que é uma consequência
do processo de colonização português. Ele vai buscar nessa obra também interpretar o processo de transformação sociopolítica a qual o Brasil estava passando na década de 30, ou seja, ele estava vivenciando aquele processo. E aí ele coloca que existe na cultura do Brasil a ideia de um apego a uma tradição cultural colonial portuguesa. E, por conta disso, a sociedade brasileira não conseguia se modernizar de forma efetiva, se modernizar da maneira na qual ela deveria. E isso começou a fazer com que o Brasil passasse a ser um país atrasado e com práticas tradicionais. E para tentar romper essa barreira, romper essa tradição, era necessário fazer então com que o brasileiro passasse a ser mais brasileiro e menos português. Só que isso, segundo ele, só seria possível a partir de um projeto de renovação, de introdução dos valores modernos, como já havia ocorrido na sociedade da Europa Ocidental. Então, se o Brasil passasse por esse processo, ele iria começar a se submeter à ideia da impessoalidade, às hierarquias, ao caráter formal das relações, à ideia da competição, da ética liberal, da burocracia, da democracia e da participação política, ou seja, da participação do povo efetivamente. E quando ele pega em comparação, se observava que no país havia toda uma estrutura, havia toda uma característica de falta de participação popular. Então, ao realizar estas práticas, a gente veria o Brasil se modernizando efetivamente. Dentro da obra, dentro do Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele vai nos apresentar 3 ideias chaves para a gente tentar entender o seu pensamento, que é a do trabalhador versus o aventureiro, a do homem cordial e do patrimonialismo. A gente vai começar falando aqui rapidamente da ideia do trabalhador versus o aventureiro. E aí é importante deixar claro que na obra ele vai buscar explicar a psicologia, a partir do que a gente chama de tipos ideais, ou seja, de exemplos com características bem definidas e que sejam capazes de classificar facilmente os objetos de estudo. O que eu quero dizer aqui é que ele tenta criar exemplos que possam apresentar melhor o pensamento a quem for estudar a obra que ele está trabalhando, o pensamento que ele está construindo efetivamente. Tá? Nesse sentido, então, surgiu a oposição entre o trabalhador e o aventureiro, que representam maneiras distintas de enxergar o brasileiro e enxergar, de ver, de analisar como o brasileiro se enxerga e se comporta perante ao mundo. O primeiro, que é o caso do trabalhador, ele coloca que é um tipo ideal de um indivíduo que é marcado pelo pensamento de não se preocupar efetivamente com o fim das coisas, com o objetivo final, mas sim com o modo qual ele vai alcançar este fim. Ou seja, o que ele quer colocar aqui é que o trabalhador é aquele indivíduo que busca superar os obstáculos para, quando possível, conseguir chegar a algo que almeja. Ou seja, ele não está preocupado quando ele vai chegar, mas ele está preocupado como que ele vai chegar. Então, ele está sempre pensando no que vem de primeira. Então, a preocupação dele é com o obstáculo que está à sua frente. Ou seja, ele vai superando esses obstáculos e aí ele vai conseguir chegar em algum momento ao seu objetivo final. Só para a gente pegar como exemplo aqui, a gente pode pegar a ideia de um indivíduo que quer ocupar um cargo, uma função em uma administração pública. Mesmo tendo a possibilidade de conquistar esse cargo através da influência de algum conhecido, ele busca abrir mão de diversas coisas na sua vida para poder estudar
e assim conseguir passar em um concurso público. Após conseguir passar neste concurso, ele começa a crescer dentro da administração pública, só que de forma justa e correta. E aí sim ele vai conseguir atingir o seu objetivo final. O que eu estou querendo dizer é que a trajetória desse indivíduo foi marcada por muito esforço e trabalho, ou seja, é a ideia do trabalhador. No entanto, segundo Sérgio Buarque, também há a ideia do aventureiro. Esse aventureiro ele está na contramão do trabalhador. É aquele que busca atingir rapidamente os objetivos estabelecidos sem muito trabalho e suor. É aquele que visa apenas o fim e não os meios. Portanto, é um indivíduo que vai tentar encurtar ao máximo possível a trajetória até o caminho final. Pegando o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, gente, é um indivíduo que vai utilizar da influência de seu conhecido para conseguir se tornar um funcionário público através de alguma brecha. E ele não vai participar dos trâmites universais para os concursos públicos, como todo mundo faz. Para ele, né, essa ideia que eu estou colocando é uma forma de conseguir se beneficiar o mais rápido possível. Então, ele está pensando no fim, mas ele não está pensando nos meios. Para ele, os meios não interessam. Ele sempre quer buscar o seu objetivo final, que é o mais importante. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele começa a colocar para a gente que dentro da sociedade brasileira vai sempre existir uma maioria de aventureiros em comparação ao número de trabalhadores. E uma das explicações pode estar no processo de colonização portuguesa, que foi marcada pelo predomínio da vinda de aventureiros que só buscavam enriquecer com a exploração dos recursos naturais. Acredita-se, então, que a soma desta busca por objetivos financeiros e a falta da infraestrutura que teve todo o processo de colonização no Brasil resultou na construção de uma mentalidade imediatista, sem planejamento, de certa forma, vamos colocar assim, desleixada para a organização do processo de colonização no país. E aí ele vai além e coloca que essa mentalidade colonial foi replicada no processo de construção do povo brasileiro no pós-independência. Como assim? Ele coloca que a mentalidade do povo brasileiro é baseada em uma ideia de imediatismo, onde ele vai buscar sempre se beneficiar o mais rápido possível. Ele vai pensar em seus benefícios individuais e não no benefício da coletividade como um todo. Por isso que ele coloca que essa é uma possível explicação para pensarmos que o povo brasileiro é, em sua maioria, de aventureiros. Aquele homem que geralmente busca se beneficiar, personalizar as relações que estão no campo da impessoalidade ou que deveriam estar no campo da impessoalidade. E aí, quando a gente coloca isso da ideia da impessoalidade, a gente pode começar a falar do segundo conceito que eu coloquei, que é o de homem cordial, e que falamos na aula anterior. E, primeiro, antes da gente falar dele, do que ele quer colocar, a gente precisa diferenciar do que muitas pessoas acham que o Sérgio Buarque estava se referindo a utilizar o conceito de homem cordial. Ele não estava falando da ideia de que o povo brasileiro é um povo amistoso. Não. Ele estava colocando para a gente que é a ideia na qual o povo brasileiro geralmente age de acordo com o coração, não com o uso da racionalidade que a modernidade exige. É uma ideia de que o homem cordial é aquele que prefere sempre estar cercado de pessoas e práticas a qual ele está acostumado, a qual ele tem uma preferência que lhe faz bem, inclusive em locais onde isso não deveria ocorrer. É mais uma vez o caso e exemplo sobre o aventureiro e trabalhador na busca por uma função da administração pública, gente. Vamos supor que vai ocorrer um concurso público para um professor de uma universidade em uma
em uma universidade federal, um exemplo. E uma das etapas desse concurso é uma prova de aula onde os participantes só vão descobrir qual vai ser o tema dessa aula com 5 minutos de antecedência. Um exemplo, tá, gente? Não que isso ocorra efetivamente. Ocorre que o chefe do processo de seleção conhece um desses concorrentes. E, atendendo a um pedido deste conhecido, que é um aventureiro, vamos colocar assim, o chefe vai lá e divulga para este conhecido com antecedência qual vai ser o tema da prova de aula. Enquanto isso, os outros concorrentes, que não têm nenhum conhecido dentro do processo de seleção e que estão fazendo todo o concurso de forma correta, vão sair prejudicados, porque eles só vão conhecer o tema daquela prova 5 minutos antes. O tema daquela aula 5 minutos antes. Para completar toda a situação, ao julgar as provas de aulas, de todos os concorrentes, no caso, o chefe de setor vai beneficiar o seu conhecido. E por conta de toda essa situação, ele vai conseguir a única vaga que existia. O que eu estou querendo dizer em tudo isso aqui é que o indivíduo, o chefe do setor de seleção, agiu, de certa forma, com o coração. Agiu de forma pessoalizada em um local, em um processo, onde todas as ações deveriam ser adotadas de forma impessoal. Tudo isso para beneficiar um conhecido. Tudo isso para ter alguém próximo de si, ou seja, alguém que ele já conheça, alguém que ele vai se dar bem, que ele não vai ter muitos problemas na relação do dia a dia. Isso é ser um homem cordial. A ideia de homem cordial, gente, ela pode se caracterizar dessa forma que eu falei, mas também pode se manifestar através da maneira que a gente apresentou na aula do Você Sabe com Quem Está Falando. Ali, os indivíduos buscaram receber uma relação diferenciada perante uma norma geral. Um querendo dizer que possuía um diploma universitário, e aí ele quis criar uma relação pessoalizada ali, buscando ver se havia possibilidade de se beneficiar em cima disso. E o outro dizendo que era um desembargador, mas além de dizer que era um desembargador, ele ligando para o secretário de Segurança Pública do município de Santos, na qual ele falava que conhecia aquele cara e esperava que o desembargador, o desembargador não, perdão, o secretário, ele resolvesse a situação para ele não se prejudicar, para ele se beneficiar. É a partir desse exemplo que eu estou colocando aqui, do desembargador que busca o secretário de segurança que é seu conhecido, ou até mesmo do chefe do setor de seleção do concurso público que eu dei um exemplo, que a gente criou uma suposição aqui, que a gente pode falar desse último conceito na obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é o do patrimonialismo, que é nada mais do que a confusão que os indivíduos, que os brasileiros, fazem entre o público e o privado. Ou seja, para ele, o brasileiro sempre tem uma dificuldade em separar essas duas esferas. E isso vai fazer com que ele tente relacionar as coisas públicas como se fossem privadas. Ou seja, ele sempre vai entender que a rua é um prolongamento, é uma continuação da sua casa, quando na realidade isso não deveria acontecer. Então é um conceito bem simples. A gente pode pegar um outro exemplo aqui. Se eu quiser falar de alguém que utiliza de uma praça pública, achando que na realidade aquela praça é sua, então vai lá e fecha a quadra com uma chave da praça pública, não deixa as pessoas entrarem, ou seja, é mais ou menos essa ideia que eu estou colocando aqui para vocês. Beleza? Então, esses são os conceitos que o Sérgio Buarque de Holanda coloca. Então, a gente está falando aqui de algumas das contribuições principais que o Sérgio Buarque ele trouxe para a gente interpretar o Brasil. Na concepção dele, o país ele precisa de uma modernização e, para isso, precisa deixar de lado
aspectos importantes da herança social portuguesa. Então, precisa criar uma tradição própria, genuinamente brasileira. Obviamente, gente, quando a gente estuda a obra do Sérgio Buarque de Holanda, por mais que ela possa fazer muito sentido, ainda em pleno 2020, uma obra que é de 1936, a gente, para fazer transformações na sociedade, a gente não pode pegar o livro dele e adotar tudo que ele fala. Não, a gente tem que pegar e contextualizar. A gente tem que pegar a obra dele e trazer para a nossa realidade, pois só assim a gente vai conseguir ter os objetivos necessários ou uma pauta ou uma imagem, uma visão importante para construir o presente e o futuro do país. É olhar para o passado para, a partir desse olhar que a gente tem, conseguir construir uma visão melhor de presente e de futuro como um todo. Tudo bem, gente? Então, hoje, né, a gente está encerrando agora, no caso, a gente está encerrando aqui a nossa aula sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e espero mais do que nunca que vocês possam refletir sobre alguns aspectos que a gente está falando até agora nas nossas aulas sobre alguns pensadores brasileiros. Beleza, galera? Continuem se cuidando e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.